Estamos recebendo aqui nos estúdios do Jornal Vai Foco o professor Samuel Gazola Lima, atual secretário de Educação do nosso município. Samuel, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso jornal. Boa tarde, Júlio, boa tarde, Gersinha, toda a equipe. Boa tarde especial a todos que estão aí nos assistindo e nos ouvindo. Samuel, o convite hoje para você estar aqui conosco é para esclarecer algumas dúvidas sobre dois assuntos. Municipalização do ensino, né, aqui em Ubá, nas escolas primárias, né, e um assunto muito discutido, e também sobre possível volta às aulas. Se vai acontecer, se não vai, se é uma realidade ou não. Sim. Vamos separar os assuntos. Vamos falar primeiro sobre a municipalização, que é um assunto que está sendo muito discutido em vários setores da sociedade, tem que ser assim, né? Claro. Tem que ter uma discussão ampla aí em vários setores. A Câmara Municipal já se pronunciou também a respeito, apesar que parece que não depende da aprovação da Câmara, né? Mas agora, como secretário, eu gostaria dos seus esclarecimentos. Tenho aqui também algumas dúvidas, depois vou passar algumas dúvidas dos telespectadores. Claro. Mas vamos falar sobre essa municipalização. Gostaria primeiro da sua visão sobre esse assunto. O que você acha da municipalização do ensino? Primeiro, realmente, assim, são dois assuntos complexos, né? Sim. Nós vamos precisar mais de um programa, já vou adiantando. Vamos estar à disposição. A questão da municipalização, primeiro pegar pela situação da legalidade, né? Ela é realmente contida, é um dispositivo contido na LDB, por exemplo, na Constituição. Quando a LDB fala sobre os sistemas de ensino, existem 3 artigos que colocam qual é a responsabilidade de cada ente da federação, União, Estados e municípios. O artigo 9º fala qual é a responsabilidade e as atribuições da União. O artigo 10º, quais são as responsabilidades do Estado. E o artigo 11º, quais são as responsabilidades do município. No artigo 10º, que fala sobre a responsabilidade do Estado, ele diz assim: cabe ao Estado, entre outras atribuições, assegurar o ensino fundamental com apoio para os municípios. Estou resumindo o artigo, e prioritariamente o ensino médio. Aí o artigo 11º, aos municípios, ofertar a vaga de creche e educação infantil, creche e pré-escola, ofertar as vagas de educação infantil, que é dividida em creche e pré-escola, e prioritariamente o ensino fundamental. E diz ainda, completa o artigo, que o município não pode investir recursos em outros segmentos, por exemplo, no ensino médio, se você não tem plenamente atendido esses outros segmentos, a educação infantil e o ensino fundamental. Então, do ponto de vista da legalidade, eu acho que não há dúvida para ninguém que há um dispositivo constitucional e as diretrizes nacionais da educação que colocam isso como uma obrigatoriedade do município compartilhada com o Estado, no caso do ensino fundamental. No caso, a obrigatoriedade é de compartilhar. Isso, os dois têm responsabilidade, é isso? Sim, os dois, mas explicitamente, prioritariamente, é do município. É um processo que é importante, ele é longo e ele é assim, demasiadamente complexo. Mas eu vou citar o exemplo. Assim, vamos analisar os cases de sucesso no país sobre municipalização. Isso já foi feito. O estado do Ceará é talvez o maior exemplo, é um estado pobre da federação. Para você ter uma ideia, é o estado que recebe complementação da União, do Fundeb, porque não atinge o valor mínimo do valor aluno ano de Fundeb. E aí a União vai e complementa esse valor. Lá tem 100% das matrículas do 1º ao 5º ano municipalizadas. E os melhores resultados hoje em relação às avaliações externas da educação são do estado do Ceará. Só que o que o estado fez? Ele pega esse dispositivo constitucional e realmente ele é parceiro dos municípios na oferta do ensino fundamental. É parceiro no investimento, é parceiro na capacitação, é parceiro nas diretrizes pedagógicas, que
ao meu juízo, não é o caso deste momento do projeto Mãos Dadas, né? Talvez, num futuro, possa vir a ser. E aí vamos trazer isso para Minas Gerais, né? Aproximadamente, aí eu vou... Então, perdão, antes que você pula aí para cá, o sistema que foi implantado lá no Ceará não tem nada a ver com o daqui. Não, não é que não tem nada a ver. É diferente do daqui. Não, é só para justificar que há legalidade de fazer. Sim. Né? Claro que lá é uma realidade diferente da daqui, em relação a como isso está avançado lá e se colocado lá, e como a educação está lá realmente com os sistemas de ensino articulados, ou seja, sistema estadual e municipal. Essa articulação entre os sistemas de ensino, que é também um preceito constitucional, que está também na LDB, ela pouco avançou no país. E Minas Gerais igualmente. Né? Talvez essa exceção, novamente, seja o Estado do Ceará e agora o Estado do Espírito Santo, principalmente. Mas vamos trazer para a nossa situação. O que aconteceu? E eu vou contextualizar, por isso que eu acho... a gente vai precisar de uma outra reunião, uma outra conversa, para a gente... Eu coloco assim, muito claramente a situação do que está acontecendo. Aproximadamente, uns 30 dias atrás, algo próximo, eu participei juntamente com o prefeito de uma reunião virtual com a secretária de Estado de Educação e a sua assessoria e mais algumas superintendências, aquelas que estão aqui vizinhas a gente, né? Barbacena, né? Leopoldina, Muriaé, fazem parte aqui desse contexto da nossa região. E aí foi nos apresentado o projeto Mãos Dadas, que é a municipalização de 100% das matrículas do ensino fundamental. Foi colocado lá que teria, e aí eu vou plagiar aqui a fala do prefeito Edson, que falou assim: esse projeto é projeto Mãos Dadas ou é só projeto das municípios que tem que dar as mãos? Só toma aí, né? Se vira, né? Foi uma pergunta do prefeito Edson. E a secretária falou assim: não, o Estado está dando as duas mãos para o município. Naquele momento foi colocado que as superintendências de ensino, né, através dos seus representantes, iriam procurar o município para fazer uma reunião para passar os detalhes do projeto Mãos Dadas no município. Isso foi feito aproximadamente uma semana, 10 dias depois. Nós nos reunimos, eu, prefeito, e a superintendência de ensino, professora Josiane, com a equipe dela, e aí foi nos apresentado os dados. Número de matrículas por escola, número de salas de aula, os recursos que seriam repassados aos municípios, os recursos de investimento para que o município pudesse absorver essas naquele momento mais de 1.700, depois o número foi corrigido para 1.400, porque uma das escolas, Maria Luzia Calçado, já estava municipalizada. Então o número correto seria 1.445, se eu não me engano. E assim, aí o que o Estado oferece ao município? Ele analisou a nossa rede de ensino e disse o seguinte: município, para vocês comportarem essas matrículas, vocês irão precisar de uma nova escola, e eu vou passar um recurso, e eu vou falar que isso não é problema nenhum, 4,2 milhões, para construir uma nova escola. Esse valor seria só para essa construção? Só para essa construção. Irá repassar também recursos de ampliação de 7 salas de aula, valor de 800 e poucos mil reais. Isso em outras escolas já existentes? Isso em outras escolas já existente, além dos recursos que eu falo assim, passaria porque é obrigado a passar, no sentido que esse recurso ele depende da escola que detém a matrícula. E da rede, né, obviamente. Por exemplo, o recurso do Fundeb é um recurso, por exemplo, baseado no número de matrículas. Então, essas 1.500 matrículas significam um recurso para o ano que vem. Né? Nós já conversamos sobre isso aqui, sim, parcialmente com relação ao financiamento da educação. Então, quando a proposta para que isso fosse executado, que essa municipalização ocorresse no início do ano letivo de 2022, e que, portanto, essa matrícula deste ano viraria um valor de Fundeb para o ano que vem. E o Estado, por convênio,
ou termo de cooperação, passaria esses recursos para o município do Fundeb, que já é da rede mesmo, em relação à matrícula, e mais outros recursos, né? Salário educação, PDDE, que a escola recebe do município, PNAE, que é alimentação escolar. Então todos eles têm um per capita do valor que a matrícula recebe, independente do ente da federação, né? Se é do estado, se é do município, esses entes recebem esses recursos. E aí chegou-se lá num valor, e a proposta é assim: vocês recebem essas matrículas e vocês terão X de recursos para poder absorver essas matrículas. E eu fiz o questionamento com relação aos servidores. Foi dito que os servidores seriam, caso queiram, colocados em processo de adjunção ao município. O que significa isso? O município fica com esse servidor do Estado, sem ônus para o município, durante um período de 1 ano. E neste período de 1 ano, o Estado ofereceria a estes servidores um sistema de uma segunda licenciatura, para que estes servidores possam ser inseridos nas escolas do ensino fundamental 2 ou do ensino médio que haja vaga. Bom, aí eu sou servidor público, sou servidor inclusive da rede estadual, né, e da rede municipal. Então toda essa discussão eu percebi que os servidores estão assim, meio soltos em relação à informação. Eu recebi um pedido de uma reunião com o pessoal do Sindiúte, e logo prontamente, mais ou menos umas 2 semanas atrás, eu os recebi na secretaria e coloquei exatamente essa conversa que eu estou tendo aqui, né? O que era, como é que era a conversa, qual que era a proposta, quais são os números. Apresentei o que foi apresentado e disse o seguinte: nós, enquanto prefeitura, né, recebemos o pedido, né, tá lá, né, com a gente a proposta, que é um termo de adesão para se prosseguir, né. Então tem município que já fez, tem os que não fizeram, e o que eu disse para eles assim: nós vamos levantar os nossos números, né. Você vai municipalizar, é uma decisão complexa e que envolve a vida de muitas pessoas, entre eles os servidores, entre professores, ASB, técnicos, ou seja, um conjunto de servidores que cada quadro de escola do estadual, ela é um quadro determinado, ou seja, que servidores que têm à disposição da escola, aquele que o quadro escolar determinar. Se você municipaliza, aquele quadro não se configura mais. Logo, a escola do Estado reduziria o seu quantitativo de servidores e, obviamente, quem tem que colocar esses servidores lá seria a prefeitura. Né? Porque a escola passaria a ser uma escola municipal no momento da municipalização, claro. No caso, corre-se o risco de demissões, de redução de número de servidores em cada escola? Se você pensar o seguinte, a escola se faz com gente, né? Não adianta pensar diferente. Se o quadro da escola estadual ela é a partir de um número de matrícula, e se parte ou a totalidade dessas matrículas migram para o município, este quadro não se configura mais. Logo, o Estado contratará menos pessoas. Mas, ao contrário, essas matrículas sendo absorvidas pelo município, você cria a demanda de contratação. Os processos de contratação são diferentes, né? No Estado tem uma metodologia, uma forma de contratar, a Prefeitura tem outras formas. No cômputo geral, você tem, por exemplo, o ASB, vou dar o exemplo do ASB, porque ele faz parte lá do que a gente chama de comporta da escola, né, da rede estadual, que é justamente esse quadro, que é a partir do número de alunos. Se a escola tinha 800 alunos e passa a ter 400, porque vai ser municipalizada um segmento, você vai contratar menos ASBs, que são uma contratação de um vínculo muito precário que o Estado possui, mas é um vínculo de experiência, né? Ou seja, quanto mais tempo a pessoa tem nessa função, ela fica na frente da classificação e pode escolher. Significa que esse processo todo reduzirá
o quantitativo de vagas, por exemplo, de ESB. É claro que, da outro lado, ao contrário, a prefeitura vai ter que contratar. A nossa contratação desse tipo de trabalho é terceirizado, né? Não é um vínculo de efetivo, mas não é tão precário como a rede estadual. Por exemplo, a pessoa tem uma carteira assinada, tem fundo de garantia, tem férias, 13º, assim como o ESB também tem na rede estadual, porém, sem esse vínculo de uma carteira assinada, de um fundo de garantia, é uma contratação, né, precária, né? A pessoa não é efetiva. O piso é o mesmo? É muito próximo, né? Os valores são muito próximos. A diferença é que o Estado paga aquele salário para ela e a contribuição patronal. O município paga o salário e paga a empresa, né, o fundo de garantia para ela depositar, o INSS, a férias, o 13º, o valor de uma alimentação que eles recebem na ordem de R$ 400 por mês. Ou seja, aí respondendo a sua pergunta, haverá demissão? Sim, por parte da rede estadual, de alguns servidores, mas a contratação de outros pelo município. Qual é o saldo aí? Bom, aí não consigo responder porque eu não sei dizer quantos desses do Estado deixariam de ser contratados. Mas para fazer essa relação, a gente, né, mergulhou nos últimos dias nessa avaliação de quanto custa a proposta do Estado, num primeiro momento. O que ela significa do ponto de vista financeiro? É uma pergunta. Não estou dizendo que a gente está desconsiderando a questão dos servidores, ao contrário disso, a gente está levando isso muito em consideração. Mas eu precisava mostrar ao prefeito, nós da secretaria, falar assim, ó, a situação está posta, é essa aqui. A gente acha que a municipalização é uma questão legal, é uma questão, ao meu juízo, que vai acontecer no país ao longo dos próximos anos. Aí eu não posso falar assim, vai ser o ano que vem, vai ser daqui a 10 anos, vai ser daqui a 15 anos. Eu acho que é um processo que está acontecendo e ele vai ter continuidade, né? O que precisa, que aí esse processo tenha, né, transparência, que todos possam participar desse processo, tanto os servidores como a comunidade escolar, quanto os pais de alunos. Né? A gente tem pontos que são muito positivos quando essa matrícula está no município. Majoritariamente, os professores são muito, vou dizer assim, iguais, porque os professores percorrem a rede, né? Tem muitos professores que estão no Estado, efetivos, e também são efetivos do município, ou são contratados no Estado, também tem contrato no município. As figuras, né, possuem o mesmo, né, CPF, né? Ou seja, aquele professor que está lá do 1º ao 5º ano na rede estadual é o mesmo professor que está lá na educação infantil do 1º ao 5º ano. Então, em relação aos profissionais, eles têm igualmente a qualidade do ensino. Isso, então, pegando assim, nós temos professores de muita qualidade, tanto na rede estadual quanto na municipal, muito por essa situação, os professores, os servidores percorrem ali. Majoritariamente, eu acho que a gente tem condição de estar mais próximo, isso é um ponto, né, muito positivo quando a gente fala de municipalização. E eu conheço bem as duas estruturas, né? Eu sou, conforme eu disse, servidor do Estado, passei pela superintendência de ensino, sei como é que funciona. A rede municipal é muito mais ágil nas respostas às necessidades da escola, da população, dos servidores, do aluno em si. Né? Uma determinada demanda lá na escola, né, municipal, ela rapidamente transita no burocrático e chega lá. O pai, a mãe, né, encontra com a gente na rua, né, chega lá, a porta do gabinete da secretaria está aberta, assim como para os profissionais da educação. E essa relação é bem diferente no Estado, né, que o trâmite burocrático é mais longo, passa pela superintendência e vai para a Secretaria de Estado da Educação, passa por mais crivos de carimbo até uma possível, né, solução. A questão da alimentação escolar é um ponto, né, interessante, importante. Eu estou falando que é a relação per capita, ou seja, quanto que demandaria
em relação à merenda. O que muda com a merenda escolar? Eu posso falar do ponto de vista da per capita. Tanto o município quanto o Estado recebem 36 centavos por dia do FNDE para a alimentação do aluno. O número é esse mesmo, 36 centavos por dia para a alimentação do aluno. O Estado passou a complementar uma vez, ou seja, ele recebia 36 e passou a colocar mais 36. E agora, recente, o Estado continua recebendo os 36 e passou a colocar o dobro, ou seja, passou a colocar 72 centavos. Né? E isso é óbvio que provoca a melhoria na merenda escolar. Então, o custo da merenda escolar, o investimento, melhor dizendo, da merenda escolar na rede estadual gira em torno de em torno de R$1. Né? No município é R$1,87 hoje. Né? Recebemos os 36 centavos e a gente coloca mais R$1,50 por dia per capita de merenda escolar. Vou falar em termos continuando na nossa questão da merenda. A Superintendência de Ensino, ela tem uma nutricionista para atender 22 municípios e 70 escolas. Nós temos 2 nutricionistas e mais uma equipe para atender somente a rede municipal de ensino. Significa que o olho da gestão em relação à merenda escolar, ele é mais próximo do município do que na rede estadual. O acompanhamento do dia a dia, do cardápio, de todos os condicionantes que envolvem, né, a cozinha, dos equipamentos, de tudo, né, o atendimento às questões sanitárias, em função de, neste caso, nós termos mais gente disponível para atender. Não estou dizendo que nós temos mais gente capacitada ou não, estou dizendo que a educação se faz com gente. Sim. E no caso da alimentação escolar, nós temos mais gente a serviço. A questão do transporte escolar já é praticamente 100% do município. Né? Todos os custos de transporte escolar, o Estado nos repassa um valor, mas não chega nem perto das necessidades. Deixa eu dar um exemplo. Né? O custo do transporte escolar é quase R$5 milhões por ano para a rede municipal de ensino. A gente recebe 10 vezes menos, R$500 mil. E aí, nessa situação da municipalização ou não, né, isso pouco interferiria em relação a esse tipo de despesa. O que nós estamos analisando, então, para a gente tentar chegar e tentar responder algumas perguntas que podem estar aí? Nós estamos analisando essa totalidade de números. A gente tem uma situação que dificulta a municipalização. É a pergunta que eu ia te fazer agora. Qual é o principal obstáculo aí desse processo? Além assim, novamente, não estou desconsiderando a questão dos servidores, pelo contrário. Mas uma questão que é um dificultador é a gente assumir matrículas da rede municipal, da rede estadual, e não termos a estrutura física neste momento para absorver. Né? O que significa isso? Significa que para você construir uma escola, se tudo der certo, de ter o recurso na conta, de montar o projeto, de licitar e até a empreiteira que ganha a obra te entregar a chave, se tudo der certo, é uns 3 anos. Né? Então, você tem que pensar que a gente, em relação à infraestrutura física, precisa de 3 anos para absorver essas matrículas nas escolas da rede municipal. Que no caso começaria já e não depois da construção. Exato. Aí, para remendar, existe a possibilidade de uma coabitação. O que significa isso, principalmente para os pais que estão aí nos ouvindo, para as mães que estão aí nos ouvindo? Significa que o prédio público da rede estadual vai ter um compartilhamento, ele vai ser coabitado. Vai, por exemplo, funcionar num turno a rede estadual, no outro turno a rede municipal. Isso seria a coabitação. E a coabitação, eu tenho assim, experiências que ela é uma dificuldade dos dois lados. E eu já estive na rede municipal e já estive na rede estadual também na gestão. E os conflitos são inerentes, né? Porque
você tem, vou dar o exemplo aqui que todos vão entender, né? Quando a gente está lá na nossa cozinha de casa, você sabe exatamente onde que está tudo, né? E você tem todo um ritual nessa cozinha de cuidados, né? Às vezes se você aria a panela de um jeito, você gosta de colocar ela em determinada posição para você está tudo mapeado mentalmente para a gente cuidar da nossa cozinha. Aí você imagina isso numa escola onde eu tenho a mesma cozinha com 2 públicos trabalhando nessa cozinha, né? Um público que é a rede estadual, que vai ter lá o quadro deles, e depois no outro turno a rede municipal ocuparia esse mesmo espaço. E aí às vezes a panela não está areada, eu estou dando esse exemplo metaforicamente, mas na prática isso acontece. Não está areada daquela forma ou de outra, né? Quem quebrou aquilo foi fulano, foi a rede municipal, foi estadual. Quem repõe. Quem repõe, quem conserta, quem paga isso, quem paga aquilo. Ou seja, os conflitos eles são inerentes de uma coabitação. São superáveis, é claro que são superáveis, né? As pessoas são inteligentes, elas conversam, elas chegam a um denominador comum. Claro que é possível remediar isso. Mas você pode ter situações, aí eu vou citar o exemplo do Camilo, e aí vou citar aqui, Júlio, de uma forma assim, não significa que nós estamos municipalizando, não significa que tem decisão sobre isso, só estou dizendo que é um exemplo em relação a uma coabitação, porque o Camilo é uma excelente escola, os professores são excelentes, assim como são os da rede municipal da Escola Irmã Ana Maria, que está aqui próximo. E são 2 escolas que oferecem, tem uma oferta de ensino impactante para o município, né? Puxa o IDEB das 2 redes. Hoje a Irmã Ana Maria, ela não tem condição de absorver praticamente nenhum aluno do Camilo, numa eventual municipalização. Significa que a saída, ou se constrói um novo prédio que possa abrigar essa municipalização, ou se faz uma coabitação. O Camilo, ele tem, e aí o número talvez me foge o detalhe, mas parece que são 13 turmas e 323 alunos. Algo, se não for isso, é muito próximo disso. O Camilo oferece esse segmento do 1º ao 5º ano no turno da tarde, e oferece o 6º ao 9º ano do turno da manhã. Só que esse 6º ao 9º ano do turno do Camilo é um segmento crescente na escola e que passou a oferecer o 6º ao 9º ano também no turno da tarde. Então, significa dizer o seguinte, o Camilo tem turmas de 6º ao 9º ano no turno da tarde. E aí você imagina uma situação de uma coabitação, que a gente, por exemplo, distribui gratuitamente o uniforme, né, 2 peças de uniforme para cada aluno, né, entre camisa e o short. E aí nós vamos ter nesse mesmo pátio, na hora do intervalo, né, uma criança que recebeu o uniforme gratuitamente e aquela outra, né, que os pais precisam adquirir o uniforme. A merenda escolar, como é que a gente separaria isso? Né? Num dia a gente tem toda uma dinâmica em relação à padronização, às exigências, que no Estado também existe, mas em função de um calendário, né, que às vezes esse dia distribui a fruta, mas essa fruta não é distribuída no mesmo dia para a rede estadual. Olha o conflito que seria. Né? São vários conflitos. Estou citando alguns aqui para que a gente entenda que nós estamos fazendo uma análise de todos os detalhes. Nós não estamos pegando o número do Estado e o que a gente levantou lá, ele não cobre os nossos custos, né, o que foi apresentado em algumas situações. E é isso que a gente está fazendo. Eu termino essa semana, fazer o levantamento de 100% e detalhadamente, nos centavos, e a gente já apresentei na última quinta-feira ao prefeito, parcialmente, e termino essa semana e apresento o restante, para a gente sedimentar melhor essa discussão, entender ainda neste momento os números. Então, eu não estou nem citando aqui o impacto em relação às pessoas, né? E as pessoas são mais importantes que os números. Um primeiro momento, a primeira análise. Sim, né? mas os números fazem parte da decisão também, né?
O que a minha conversa com o prefeito é a seguinte: prefeito, o que a gente não pode fazer é precarizar o atendimento com a municipalização. Essa hipótese, ela não pode existir. A decisão de municipalizar tem que ser uma decisão que a gente melhore a oferta para a população. Essa tem que ser a decisão. E aí, para melhorar a oferta, eu preciso entender os números, né? Então, para os pais, para a mãe que está nos ouvindo, para ela entender que isso é positivo, ela tem que enxergar que a gente tem condição de fazer uma oferta melhor. Dando o exemplo do estado do Ceará. E essas situações, muitas que eu digo aqui, elas jogam contra a municipalização em relação a uma coabitação. Então, Júlio, assim, é complexo da gente estar fazendo esse levantamento de número, para a gente evoluir a discussão, né, com o Estado, mas nesse momento eu posso dizer para todos aí que estão nos acompanhando que os números que foram apresentados pelo Estado não batem com os nossos números. Que no caso não seriam favoráveis hoje. Não, aí não é né, claro, posso colocar em algumas situações que elas não são favoráveis. Porque a gente não pode falar, quando a gente fala de educação, né, que você tem lucro com municipalização, né, não é essa análise. Mas é o aporte de recursos que você teria que fazer para transformar a educação em outro patamar. Que é um tema que a gente tem gostado de conversar lá na secretaria, porque a gente está com todo o planejamento nosso em andamento para que a gente atinja, aí, independente da municipalização ou não, né, que a gente atinja um outro patamar na rede municipal, independente de municipalização. E aí você está pensando na gestão de pessoas, no financeiro, nos números, na construção, dotar a escola de melhor condições de informática, de internet, capacitar os professores, você está pensando nesse quantitativo todo. Se você assume mais 1.500 matrículas, você muda todo o planejamento. E aí essas questões todas estão entrando também na nossa pauta de decisões. Sempre pensando que as pessoas são maiores do que os números. Em suma, é dizer que não há ainda uma decisão tomada. Há uma decisão que a gente vai ir nos detalhes dos números. É bem provável que assim que tivermos, o prefeito se reúna com a secretária de Estado da Educação para falar, né, a gente agradece a oportunidade, mas não será nesse momento. Ou tomemos uma decisão parcial, ou seja, dessas 9 escolas, a gente só consegue melhorar imediatamente o atendimento nesta aqui. E essa pode ser uma decisão também que está sendo, né, colocada. Então, assim, falando tudo, né, com muita transparência, né, a municipalização de 100% é muito improvável, né, porque os números dificultam essa situação. A negação também é muito improvável, de 100%. E talvez caminhamos para um meio termo, que é a gente analisar onde que a gente tem condição de atender melhor a nossa clientela, que são os alunos, são os pais de alunos, mas também são os servidores que moram, que compram, né, que vivem aqui na cidade. Entendi. Muito bem. Agora, Samuel, vou tirar algumas dúvidas aqui de quem está assistindo. A Renata Pasqualini Vieira está falando sobre os atendimentos, está perguntando, né, sobre os atendimentos especializados, como é que ficariam, sobre pessoas que necessitam. Então, aí esse assunto foi uma excelente pergunta, porque aí essa minha resposta, ela não tem nada a ver com a municipalização. Ela vai acontecer independente da municipalização. Nós estamos em estudo. Quando eu falei aqui, né, o Gersinho é botafoguense, coitado, ele sofre se eu falar isso aqui. Né? Verdade, educação municipal, outro patamar. Porque o que significa a educação municipal em outro patamar? Que a gente ofereça, por exemplo, e essa é a proposta, o especialista em relação às necessidades de alguns alunos eventualmente. No mínimo, igual é o estado hoje. Então, a partir deste ano ainda,
nós vamos, né, montar um edital e montar um processo seletivo para que a gente tenha este profissional, né, qualificado para atender as nossas crianças. Isso independente de municipalização. Isso independente de municipalização ou não. Isso é uma decisão, né, nossa agora, recente. A gente está nos estudos já. Que, assim, no mínimo, nós vamos fazer, o Estado, ele, né, tem um crivo, né, a pessoa, né, por algum que esteja matriculada, né, os pais vão na escola, a escola preenche os dados, aí estou falando na rede estadual. Né, isso vai para a superintendência de ensino, que analisa se a criança, porque o atendimento também ele é restrito, tem o CID, né, que é os códigos da doença, são poucos CIDs que o Estado coloca, o professor de apoio. E aí isso é analisado, vendo que tem que a solicitação corresponde, isso vai para Belo Horizonte, e aí lá em Belo Horizonte se autoriza ou não a contratação de um professor de apoio. Sem querer, eu já estou te dizendo, o rito da burocracia do Estado maior do que a nossa. A nossa seria e será escola, secretaria. Né? Não tem que bater carimbo em 1, 2, 3, 4 instâncias, não. Então essa assim, é uma boa notícia que a gente está dando aqui em primeira mão, aqui com vocês. Né? Essa semana ainda, na quarta-feira, a gente vai fazer uma primeira reunião para a gente começar a estabelecer os critérios, buscar uma parceria com a própria Superintendência de Ensino, a gente montar, né, os nossos processos internos. E aí, no segundo semestre, talvez não, mas no início do ano letivo de 2022, a gente já tenha uma lista formada com esses profissionais. Aí, no momento que esse aluno estiver matriculado na rede e a exigência for determinada a especialidade, um surdo, mudo, né, cego, ou síndrome de Down, autismo. Um autismo severo, a gente tem uma lista construída para que contratemos esse profissional para estar dentro da sala de aula com essa criança. E nós vamos mais além, porque hoje a gente tem uma estrutura que é do CAE, que faz um trabalho, né, extraordinário. Né? Isso não significa eliminar o CAE, ao contrário, né, potencializar o CAE. Então, eu acho que nesse quesito de atendimento aos alunos com necessidades, nós vamos avançar muito, nós vamos para outro patamar. Questão de concurso, tem previsão? Sim, o concurso só não está aí na praça em função da pandemia. Mas a pandemia é um caso sério, a gente não consegue fazer previsão de nada. Né? A gente vai discutir daqui a pouco o retorno às aulas presenciais, o concurso está assim. Para realizar, precisa aglomerar, precisa fazer as provas, né, na determinada estrutura física, e aí não temos as condições sanitárias de fazer isso ainda no momento, porque você tem que pensar, um concurso para professores na envergadura de UBAE, e não serão poucas vagas, né, vai passar de 100, é um concurso que vai ter milhares de candidatos, né, vai ter, na minha cabeça, 3, 4, 5 mil pessoas fazendo esse concurso. E que aí o concurso terá no momento que as condições pandêmicas possibilitarem. Entendi. Agora eu vou te fazer uma pergunta, que é a mesma que eu fiz para o Vinícius, secretário de governo, que é o seguinte: dá para, nessa proposta do governo aí, nesse projeto Mãos Dadas aí, dá para confiar no repasse de verbas do Estado? Hoje dá para confiar, pelas circunstâncias atuais que você está acompanhando aí? Bom, eu imagino que essa possibilidade seja consolidada em algo jurídico, né? Exemplo, né? O repasse do Fundeb. Não dá para imaginar fazer uma municipalização sem que tenhamos os recursos devidos, como, por exemplo, o Fundeb. Eu ainda, e vou conversar isso até com o prefeito, eu acho ainda que há uma insegurança jurídica na construção do projeto Mãos Dadas. Porque você imagina o seguinte, lá está dizendo assim, terá duração de 1 ano, prorrogáveis
né, indefinidamente. Eu acho isso, e tanto uma parte contra a outra pode se manifestar no desfazimento do projeto, da proposta. Eu acho isso uma insegurança jurídica muito grande, porque nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de gente, nós estamos falando de educação, que não pode ter descontinuidade, que é bom que não tenha. Aí você imagina que assim, façamos todos os investimentos necessários para transformar a possibilidade de atendimento, e aí daqui um ano, né, muda o governador, muda as pessoas, daqui 2 anos muda as concepções, e aí está, não, eu quero de volta, porque isso já aconteceu inclusive na história. Então essa insegurança jurídica também é um empecilho para o processo avançar. Entendi. Agora, saindo um pouquinho desse assunto da municipalização, eu sei que, né, como você disse, nós estamos aqui há mais de meia hora, sim, falando desse assunto, e tem muito mais assunto para ser desenvolvido. A gente vai voltar a conversar aqui nos próximos dias, se possível. Agora, eu gostaria de fazer também uma passagem sobre o assunto volta às aulas presenciais. Sim. O Baúj e outras regiões também avançaram para a onda amarela do Minas Consciente, inclusive abertura para eventos, até 250 pessoas, enfim, e outras aberturas também. E com isso começa a cogitação da possível volta às aulas presenciais. Como é que está a situação hoje no município? Qual a possibilidade, qual a previsão, Samuel? Eu sempre começo essa resposta dizendo que não é a educação que define volta às aulas. Por que eu digo isso? Porque a volta às aulas, eu acho que depende de uma decisão epidemiológica. Não é o secretário, ou não é a gestão da secretaria que fala assim, nós vamos voltar semana que vem. Não, são as condições epidemiológicas que precisam determinar que temos seguranças pandêmicas para fazer um retorno com segurança para todos, né? Os profissionais da educação, incluindo aí todos da escola, mais os pais e as crianças. Se as condições epidemiológicas disserem que sim, eu tenho que responder se nós temos as condições para cumprir aquilo que é determinado nos protocolos. Aí essa pergunta nos cabe. Se a rede municipal tem condição de cumprir os protocolos que são estabelecidos. Hoje teria? E que protocolos são esses? Então, vamos chegar lá. O município, ele aderiu, faz parte do Minas Consciente. E o Minas Consciente, eu vou retornar aqui a data, se eu não me engano, final de fevereiro, 24 de fevereiro ou 24 de março, não lembro a data certinho, 24 de fevereiro. O Estado, através do Minas Consciente, estabeleceu o retorno às aulas na fase amarela do Minas Consciente e estabeleceu quais são os protocolos de retorno às aulas. E a cidade de Ubá, como fazendo parte do Minas Consciente, obviamente começou a discutir o retorno às aulas. Claro, essa discussão ela já é de tempos, desde janeiro que a gente está lá, que a gente está discutindo o retorno às aulas presenciais. E o que significa cumprir protocolos? Significa que nós não vamos retornar 100%, porque a fase amarela, assim como a verde, assim como as outras também, elas significam espaçamento, elas significam dotar a escola de um mínimo de infraestrutura para poder fazer o retorno. E aí, quando passamos para a fase amarela, estou falando do anterior ainda, para que eu vou chegar nessa parte. Quando nós chegamos na fase amarela, chegamos inclusive na fase verde, foi feita uma reunião dia 2 de março ou 3 de março, em relação ao segmento das escolas particulares, né? Nos reunimos e falamos o seguinte, estamos na fase verde, no caso, naquela época, e que, portanto, temos as condições epidemiológicas para o retorno. E aí vocês precisam apresentar os protocolos, e esses protocolos, o mínimo é o que a rede estadual apresentou, do que a Secretaria de Estado da Saúde com a Secretaria de Estado da Educação apresentou. Entre 2 e 15 de março fez um furacão,
em relação às condições epidemiológicas. Nós saímos da onda verde, fomos para a onda roxa. Isso em pouco tempo. Em pouco tempo, né? Acho que 2 semanas, se eu não me engano. Enquanto a gente estava aqui ainda em condições epidemiológicas razoáveis, ao redor da gente, começou lá no Triângulo Mineiro, chegou aqui mesmo. Agora nós estamos na mesma situação, né? Houve uma melhora nos indicadores epidemiológicos, né? Passamos da roxa para a vermelha, da vermelha para a amarela, e que, portanto, na amarela possibilita a atividade de retorno às aulas. Nós vamos fazer o mesmo procedimento. Essa quarta-feira teremos uma reunião com um grupo de escolas particulares, elas vão apresentar, né, os protocolos sanitários. Nós vamos, com uma pequena diferença, que a vigilância sanitária fará uma visita para dar o ok, que aquilo que foi colocado nos protocolos, aquilo está dentro da escola, e assim será definido, né, essa semana um retorno, né, para a semana que vem, daqui a 10 dias, não sei, aí é uma coisa que vai se discutir. A rede municipal, assim como foi lá em março, né, a gente está fazendo, né, entrega, por exemplo, de kit de alimentação escolar. E aí o kit, você compra uma lata de massa de tomate, você compra 1 quilo de macarrão, você compra 1 quilo de feijão, para que, per capitamente, a gente atende, né, mais 7.500 kits de alimentação escolar foram distribuídos já na sua segunda vez. Para retorno às aulas, você muda todo o contexto de compra pública da alimentação escolar. Então, definindo uma data para retorno às aulas, a rede municipal precisa de um tempo. A compra já está feita, mas precisa de um tempo para acionar o fornecedor. Fornecedor, eu quero tantos sacos de arroz, eu quero tantos sacos de feijão, e aí vai para aí afora. E a outra compra nossa, que é aquela para atender o protocolo, né, a gente já adquiriu muitas coisas que estão lá no nosso almoxarifado, falta algumas, a licitação foi dia 3 de maio, e a gente espera que breve todos esses equipamentos, por exemplo, o protocolo fala que a entrada da escola tem que ter um tapete sanitizante. O que nós fizemos? Nós fizemos uma compra de tapete sanitizante para cada porta de sala de aula. Então, em vez de ter uma na porta da escola, além da porta, cada porta de sala de aula terá um tapete de sanitizante. Aí face shield, né, para os servidores, álcool gel, lixeira com tampa, questões que estão lá descritas no protocolo e que precisam ser colocadas. Ainda assim, Júlio, é provável que a gente, enquanto na gestão da educação municipal, faça um retorno bem escalonado, gradual mesmo. Né? Eu acho que, por exemplo, aí é um pensamento meu que a gente tem que compartilhar aqui, mas que não é uma decisão tomada. Eu vejo dificuldade para a educação infantil cumprir protocolos, principalmente as crianças muito pequenas. A gente tem escolas nossas, de uma forma específica 2, que não retornam imediatamente, porque ela vai ter dificuldade de cumprir o protocolo. Então, assim, nós estamos analisando caso por caso, e é uma decisão de rede, mas é uma decisão pensada individualmente em cada escola. Estamos marcando essa semana capacitação para os servidores da área de manutenção, de limpeza, toda essa semana quase, né? Amanhã, depois de amanhã, depois esses servidores passarão por uma capacitação para trabalhar essas questões do retorno. Mas é um ponto de interrogação, Júlio. Eu vou te falar o seguinte, esse mesmo movimento nós fizemos no início de março. E aí, onda roxa. Eu li no jornal O Tempo, nesse final de semana, que tem uma perspectiva de uma terceira onda. Significa dizer que a gente tem dificuldade hoje de fazer algum tipo de previsão de retorno às aulas. É difícil o planejamento, né? É importante, é necessário, a gente sabe das necessidades das crianças, a gente precisa retornar, mas retornar com segurança. A gente espera que a vacinação para os profissionais da educação precisam ser uma prioridade, e a gente faça isso breve. Eu estou muito convicto, nós já conversamos lá com a Secretaria de Saúde, colocando essa situação, e a sinalização é que isso vai ocorrer,
mas é impossível falar de prazo, porque essa gestão não é daqui da prefeitura, né? Toda a compra hoje é compra do governo federal, que tem que disponibilizar a vacina. Aí faz um planejamento, né, dos grupos prioritários. A educação, para ter uma ideia, é a próximo grupo prioritário. Depois do grupo da comorbidade, a educação é o próximo grupo prioritário. E aí, teremos vacina? Volta e meia a gente tem alguma coisa acontecendo, que falta o insumo, de que não conseguiu produzir aquilo, não foi entregue aquilo, porque a compra pública às vezes tem isso. Então a perspectiva que a gente tem é de um retorno das escolas particulares, muito provavelmente daqui a 10, 15 dias, e a rede pública municipal mais um pouco após, mais uns talvez 20 a 30 dias. E a rede pública estadual é uma decisão que cabe ao prefeito autorizar, no caso já está autorizado, porque está na onda amarela, e aí as condicionantes lá da rede estadual ter condição de cumprir ou não o protocolo, e aí a Superintendência de Ensino, via Secretaria de Estado de Educação, é que precisam responder essa questão que eu não saberia dizer. A gente responde lá pela rede municipal de ensino. Muito bem. Mais algumas dúvidas aqui somente. No caso aí você falou que não tem, né, uma previsão exata do concurso, da data de concurso por conta da pandemia. Vai ser breve, né? Mas aí no caso se estenda. A previsão é que é breve, né, que você disse. Mas com as condições caso se estenda, como é que fica o contrato aí dos servidores? Então, nós estamos encaminhando isso para o nosso jurídico. A proposta da secretaria é que nós prorroguemos o atual processo seletivo. Consequentemente, prorrogar o atual processo seletivo significa também prorrogar os contratos daqueles que lá estão. E esse é o pensamento, né, de hoje, de tramitar internamente a aprovação do processo e, consequentemente, a aprovação dos contratos. Muito bem. Há uma pergunta aqui, se nas escolas que foram, me parece que uma, né? Este ano uma. Foi municipalizada, se existiu oferta de emprego aos servidores. Não, essa não foi a proposta do Estado, não teve possibilidade de adjunção, não. Nesse caso não aconteceu. Não. É isso, diferentemente. Os servidores que estão lá hoje, os professores que estão lá contratados, são todos da rede municipal de ensino. Muito bem. Bom, eu vou ver aqui a última aqui. Não, essa aqui já não é uma pergunta. Eu fiz a pergunta, acabei fazendo a pergunta aqui por minha conta, mas sem saber que era praticamente a mesma questão. Samuel, então, vamos conversar mais vezes, porque ainda tem muita coisa a ser falado. Essa é uma questão muito ampla, a ser muito debatida. E como última pergunta, e depois eu vou deixar à vontade para você fazer alguma colocação que às vezes seja importante e que eu não tenha levantado aqui o assunto, mas como última questão é a seguinte, sobre as escolas, né? Sobre esses debates, essas reuniões que estão sendo feitas, onde que vai entrar a comunidade escolar nessas discussões, opiniões, onde que a comunidade escolar entra nisso? E quando e onde? Então, eu acho que para já participar da comunidade escolar, e quando eu digo comunidade escolar, eu incluo aí os servidores também. E tudo isso está sendo colocado em consideração. E de uma forma específica, né, os pais e os alunos, se a gente não tiver condição de dizer aos pais que a municipalização significa um ganho educacional, nós não faremos. E essa é o entendimento do prefeito, inclusive. Se a gente não tiver condição de fazer assim, nós vamos fazer porque isso será um ganho para a educação das pessoas, né, das crianças, né, das famílias. Vou te dar um exemplo, assim, nós, em relação a gente monta todo o planejamento pedagógico, por exemplo, o Estado coloca lá o PET online. A gente tem o online e tem o conteúdo impresso também, para todos.
Não é para aquele que fala que não tem condição de imprimir em casa ou de acompanhar em casa. A gente, por exemplo, na educação infantil, quando a gente entrega o planejamento, e é importante destacar isso, a parceria das famílias tem sido muito importante nesse momento, né? Quando os professores apresentam a proposta pedagógica, estão lá produzindo vídeo, produzindo conteúdo, baseado no planejamento, as escolas encaminham aquilo que as crianças precisam para desenvolver aquela atividade. Se precisa de uma tinta guache, encaminha a tinta guache. Se precisa do papel picado, encaminha. Se precisa de qualquer material, a gente está entregando o material pedagógico, as possibilidades do que fazer, enviando também o que é preciso para ser feito. E isso na rede municipal falha um pouco. Não estou dizendo que com isso a gente tem uma melhor ou pior educação de um com o outro, mas estou falando que é um diferencial nosso. De estar colocando à disposição da criança um arsenal de coisas, de possibilidades a fazer, melhor do que da rede estadual, do ponto de vista quantitativo. Se isso é transformado em qualitativo, é uma decorrência do processo, que a gente não tem ainda nem como mensurar essa situação em função das questões pandêmicas de aprendizagem, né? das nossas dificuldades de fazer diagnóstico. Mas para exemplificar. Né? Então, essa comunidade escolar, é óbvio que ela precisa ser ouvida, né? No momento que ela está lá, a criança estudando numa escola Camilo, e a escola Camilo, não estou dizendo que isso vai acontecer, é exemplo, é importante deixar isso claro. No turno da tarde será uma escola municipal, né? Os pais precisam fazer, e aí, o que eu ganho com isso? O que o meu filho está ganhando de deixar de ser Estado para a oferta ser do município? Né? O que essa criança vai ganhar com isso? E a gente precisa pensar essas coisas, né? Ter resposta para esses pais, né? Assim como as respostas aos servidores precisam ser dadas, né? Na mesma situação, participá-los, né? Do processo. E claro, né? Os servidores estão lá na rede estadual, com seus vínculos empregatícios com a rede estadual, mas são pessoas que moram aqui conosco, né? São nossos amigos, são nossos vizinhos, né? Vivem aqui, têm família aqui, constituem todo o processo e não pode deixar, né, sem participá-los de qualquer discussão. Samuel, existe um prazo dado pelo Estado para a Prefeitura bater o martelo, dizer sim ou não à municipalização? Na semana passada, a superintendência me cobrou se já havia uma resposta. Eu disse que não, porque a gente não tinha todos os dados ainda disponíveis. Eu acredito que ao longo dessa semana a gente conclua as informações que faltam. Já fiz essa primeira conversa com o prefeito. Farei uma segunda para a gente poder dar a resposta e, né, as consequências dessa resposta. No caso do professor de apoio, tem concurso também ou é contratação direta? Não, vai ser um processo seletivo, porque qual é a dificuldade da gente ser efetivo? É que, assim como no Estado, né, o Estado constrói uma lista a partir do tempo e a partir da formação. E aí quando essa criança tem o direito a esse atendimento, ele pega essa lista e coloca lá. E é dinâmico, né? Essa criança está nessa escola hoje, amanhã está em outra escola, né? Então hoje o Estado não tem um corpo efetivo de profissionais de apoio. São todos a partir de uma lista construída publicamente e que ocupam aquela escola, aquela sala de aula com aquele determinado aluno naquele determinado local. E a ideia é caminhar nesse sentido, né, da gente construir uma lista pública que tenha tempo, que tenha experiência. E o modelo desse processo seletivo tem que ser construído ainda, publicizado lá na frente, em termos de um edital, de inscrição, de como que nós vamos fazer. E aí eu acredito que, no mais tardar, no início do ano letivo de 2022, a rede municipal estará
nesse outro patamar em relação ao atendimento de alunos com determinada especialidade. Samuel, eu agradeço aqui a sua presença, quero trazê-lo aqui mais vezes para continuar esse assunto e também outros assuntos relacionados à educação, são vários, né? Agradeço aqui a sua presença, muito obrigado, excelente semana e deixa à vontade agora se você quiser fazer algum esclarecimento final. Sim, não, acho que o agradecimento é meu pela oportunidade. Né, o Jacinto já havia me convidado outro dia, nós fizemos um encontro rapidamente na rua, falei assim, espera a gente ter mais informações, porque para a gente poder dar uma resposta para as pessoas, né, com mais clareza também. Né, infelizmente não tem aqui uma decisão para ter, mas eu acho que eu coloquei aqui bem fortemente, né, as condições favoráveis, as condições que eu acredito que são relacionadas às dificuldades, e dizer assim para todos, né, principalmente os servidores, e aí com a sua representação sindical aqui através do Sindiúti, essa mesma conversa que eu tive aqui, eu tive com esse grupo lá na secretaria e terei sempre, ou seja, colocando as informações com clareza, né, com transparência, participando das informações, né, dos números. Eu acredito que até na próxima semana, mais tardar nessa semana, a gente tem fechado todos os números com relação ao que significa, do ponto de vista financeiro, né, uma municipalização. Não estou dizendo novamente que estamos desconsiderando a questão das pessoas, na verdade isso é o mais importante. E mais importante do que tudo isso é o objetivo maior de qualquer gestão na educação, que é o nosso cliente, que são as crianças, que são os pais, da gente ofertar a qualidade de ensino. Essa é a decisão que tem que nortear, é o foco que tem que nortear qualquer decisão. Muito bem, muito obrigado. Conversei aqui com o nosso secretário de Educação do município, Samuel Gazola Lima. Quero aqui mais uma vez trazer em outras oportunidades para a gente continuar esse assunto e trazer mais informações, porque isso como nós dissemos aqui no início, né, e como todo mundo sabe, é um assunto ainda a ser muito discutido e vamos por um caminho. Samuel já praticamente mostrou quais os passos a serem dados e o porquê de ser passo a passo, né? Quais são as dificuldades, enfim. Vamos aguardar e vamos continuar informando. Um grande abraço, Samuel, boa semana. Obrigado, boa semana, abraço a todos aí.